possa ser transmitida para as outras pessoas. Mas para isso é importante que nós tenhamos saúde e prosperidade nessa nossa saúde. Mas para isso nós precisamos cooperar com Deus. Como é que nós vamos cooperar com Deus? Como vocês acham que nós devemos cooperar com Deus? Seria obedecendo às suas leis. Ele manda, ele dá leis para nós, para que nós possamos estar em prosperidade. Vamos abrir em Provérbios 7, versículo 2, e também Provérbios 4, 22. Eu vou lendo já, que já tem também já projetado ali. Diz assim: guarda os meus mandamentos e vive, e guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. O próximo: porque são vida para os que acham e saúde para toda a carne. Então a palavra de Deus vem nos mostrando que a lei de Deus, vem nos comprovando que a lei de Deus, ela serve para nos dar saúde, para nos dar vida. E quais são essas leis? Alguém sabe me falar? Quais são essas leis? Eu quero que vocês interajam comigo. Quais são as leis que Deus nos dá? Os 10 mandamentos? Tem a lei de saúde. A lei de saúde? Então vamos lá, vamos ver. É isso aí. São 10 mandamentos mais 8. São os 10 mais o 8. Vocês vão ver, vocês vão comprovar logo mais para frente. São 10 remédios, 10 leis que Deus nos dá. Olha só o que fala lá no livro Temperança. Os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Tão pecado é violar as leis de nosso ser como quebrar um dos 10 mandamentos, pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrar a lei de Deus. Então aqui está ficando bem claro que a lei de saúde é também uma transgressão quando a gente quando a gente deixa de praticar. Olha o próximo, esse daqui está escrito no livro Educação. Como princípio fundamental de toda a educação neste assunto, deve-se ensinar a juventude, ou seja, a crianças, a adolescentes, a juvenis, que as leis da natureza são as leis de Deus, verdadeiramente tão divinas como os preceitos do Decálogo. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, cada músculo ou cada fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente dessas leis constitui um quê? Um pecado contra quem? Nosso Criador. O nosso Criador. Vocês estão entendendo? Será que hoje nós estamos ensinando para os nossos pequenininhos, assim como foi falado ali na mensagem de saúde, que é importante ensinar desde pequeno, irmãos. Depois de adulto é mais difícil, mas tem também, é nosso dever também praticarmos as leis da saúde. Mas tem que ser ensinado. Não é à toa que Deus deixou para a nossa igreja o Ministério da Saúde. É para ensinar mesmo a igreja, para ensinar as crianças. Não é à toa que Deus deu uma infinidade de livros sobre saúde. É porque isso é importante. E a gente vai, muito em breve, logo a gente vai saber o porquê que a lei de saúde é importante para o nosso ser. E agora reflita, o que nós temos feito com o nosso corpo? O que o nosso corpo é? O templo e a morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele mora aqui, dentro de nós. Certo ou errado? Então vamos agora pensar. Essa igreja, ela é o quê? Ela também é o templo, certo? E ela está bem bonita. Eu acredito, né, Rossini, que foi bastante dinheiro para deixá-la assim, não foi? E o Rossini, ele avisou para nós que é para tomar todo cuidado. Que não é para colocar o pé no banco, não é para riscar, não é para colar a fita na parede, senão vai estragar o templo de Deus.
vai e introduz uma pequena partícula de algo que faz mal no templo do Espírito Santo, vocês acham que Deus está ficando satisfeito? Vocês estão entendendo que o mesmo peso que tem nesse tijolo tem também aqui em nós? Eu não posso pegar um chiclete e colar debaixo do banco. Isso aí não pode. Mas eu posso pegar um chiclete e colocar dentro de mim. Ele é pequenininho, mas ele não vai me trazer saúde. Ele vai expulsar o Espírito Santo de mim. Ele vai bloquear minha mente. Então, irmãos, isso é para a gente refletir. É nas pequenas coisas. Aqui fala, cada violação descuidada ou negligente destas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Então a gente está tomando mais cuidado com os tijolos que vai ser destruído pelo fogo consumidor do que com o nosso corpo. Que a gente precisa representar a Deus. Aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, diz assim: é sua intenção que o grande assunto da reforma de saúde seja debatido e a mente do público profundamente estimulada a investigar. Então, esse assunto é importantíssimo. E nós vamos ver por que Deus quer que nós investiguemos, que nós estudamos esse assunto, cavamos a fundo sobre esse assunto. Por quê? Olha só. Porque é impossível a homens e mulheres com todos os seus hábitos pecaminosos que destroem a saúde e enfraquecem o cérebro, discernir a verdade sagrada, pela qual devem ser santificados, devem ser refinados, devem ser elevados e devem ser qualificados para a sociedade dos anjos celestes no reino da glória. Irmãos, é fácil, ou melhor, é possível ou é impossível a gente discernir a verdade com a mente embotada? É fácil quando a gente, vamos supor, quando a gente está com sono, a gente consegue ler a Bíblia de forma bem clara e compreender ela perfeitamente? Não é possível. Porém, quando a gente se alimenta de maneira errada, nossa mente fica assim. Vocês já comeram demais e ficaram com sono? Acabou de comer e fica lá na mesa assim. Já, né? Pois é. Isso é um pecado contra Deus. É a glutonaria. Tá bom? Pode ser até de coisas boas. Então vamos continuar. Temos uma grande obra a ser proclamada mundialmente com grande poder. Temos ou não temos? Uma grande obra. Diz Apocalipse 18. Qual que é essa grande obra? Que vai ser proclamado, um grande poder. 14. Eu fiz 14. É o alto clamor. As 3 mensagens angélicas. Olha só o que diz. No livro Conselhos sobre Saúde. A obra médico-missionária deve estar ligada com a mensagem do terceiro anjo, da mesma forma que a mão está ligada ao corpo. Olha a importância de sabermos lidar com a saúde, de podermos cuidar de nós. A obra médico-missionária deveria ser traduzida como missionário médico. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de ter uma faculdade de medicina para a gente saber sobre saúde. E ela vai estar totalmente ligada com a mensagem do terceiro anjo. Às vezes vocês não estão entendendo ainda por que ela vai estar ligada, mas daqui a pouco, durante alguns para frente, eu vou passar alguns slides que vocês vão entender. Mas entenda que ela é importante e muito importante para nós. Abra em Êxodo 15 e 26. Quem achar pode ler, por favor. Até então a gente está entendendo a importância de cuidarmos da nossa saúde, tá bom? E disse: seja diligentemente e ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto na sua vista, e
deres ter ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que o trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Amém. Irmãos, isso é uma promessa. Essa promessa não foi apenas para o povo de Israel, não. Essa promessa é para nós hoje também. Diz assim que se diligentemente ouvires a voz do Senhor e fizeres o que é reto, então o que Deus vai fazer para nós? Exatamente, vai nos livrar das enfermidades que os egípcios contraem, ou seja, os mundanos contraem, as pessoas que praticam as coisas erradas. Olha só, irmãos, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem, a influenciar sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. E o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. O que seria um amortecimento? Alguém sabe me explicar? O que seria um amortecimento da sensibilidade da mente? Diminui a sensibilidade. Eu acho que seria igual colocar uma anestesia, né? Pode acontecer o que for ali, você perde o reflexo, né? Pode vir qualquer coisa que você está tudo bem. Quando te dá uma advertência, você não se atenta para o perigo. Isso, exatamente. Mas então, olha só. Se o nosso cérebro, nos nossos nervos cerebrais, o nosso nervo cerebral é o único meio pelo qual o Espírito Santo se comunica com a gente, não existe outro. Se você fosse Satanás, o que você faria para você atrapalhar as pessoas a ter contato com Deus, que é isso que ele mais quer? O que você faria? Você iria mexer onde? No cérebro. Exatamente. Ô Sabrina, é por isso então a ligação Eva, os hebreus, lá os 3 hebreus, Jesus Cristo, eles foram tentados pela boca. Isso, o apetite foi a tentação deles. Nós é a mesma coisa. Como que a gente amortece o cérebro? Eu vou explicar então o que Satanás fez. Então Satanás ele foi reuniu todos os anjos dele a fim de achar um meio o máximo possível para poder fazer mal para a família humana. Então foi vindo proposta e mais proposta, até que ele próprio falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. E ali a irmã White vem nos falando o que é que Satanás decidiu fazer para nos atrapalhar. Ele tomaria o fruto da vide. O que é o fruto da vide? A uva. E também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em venenos. E arruinariam as faculdades físicas, as mentais e as morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Irmãos, então Satanás iria usar o alimento, o apetite, para ter controle sobre nós. Isso significa que o que nós estamos colocando na nossa mesa tem determinado quem está nos controlando. Vocês estão entendendo como isso é sério? Reflita cada um de vocês, quem está te controlando? Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crime. Ah, mas eu não bebo bebida alcoólica. Vamos lá. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Como é? Se eu não bebo álcool, como é que eu vou ficar bêbado? Como é que eu vou tomar álcool se eu não bebo álcool? Como é que Satanás iria me afetar? Sabe como?
existem alimentos, principalmente os mais compostos de carboidrato, principalmente excesso de carboidrato, que eles se transformam em álcool. Os alimentos, eles já têm um certo teor de álcool próprio para a nossa saúde, mas quando ingeridos de forma indevida, quando ingeridos de forma em demasia, eles se tornam uma quantidade de álcool que nos deixa bêbados na mesa. Nos deixam bêbados, nos deixam fermentados. Alguém já ficou fermentado aqui alguma vez? Sim, isso é o nosso corpo alcoolizado. E assim Satanás nos domina. Por isso que eu falei, alguém aqui já comeu demais, ou certo tipo de alimento que ficou assim, com a lentidão, daquele jeito que a gente não tem a percepção clara? É assim que ele nos domina, irmãos. Infelizmente é isso. Por isso que é importantíssimo a gente tomar cuidado. Conselho sobre Saúde diz que a única esperança de coisas melhores, graças a Deus, Ele sempre nos dá um recurso. Ele não nos deixa nas mãos de Satanás. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. Hoje em dia, nós, desde pequenininhos, somos ensinados que para sermos curados precisamos ir para onde? Para a natureza? Ou para os remédios convencionais, para as drogas? Para o remédio. Só que isso não é a orientação de Deus. Deus, Ele nos orienta que em primeiro lugar nós devemos ir para o que Ele nos deu. Gente, coloca na mente de vocês. Deus, Ele deixou remédio para todos os tipos de doença. Se nós colocarmos isso na nossa mente, que no mundo existe, para a doença que você está, existe alguma coisa que Ele deixou, uma terapia, ou um chá, ou qualquer coisa, uma geoterapia, enfim. Se você colocar na sua mente, você vai evitar muito em ir ali ingerir uma droga. Não desmerecendo, irmãos, os médicos, não é isso. Tem os momentos que a gente necessita sim, mas nós estamos acostumados demais a introduzir drogas dentro do nosso corpo. E não é isso que Deus quer. Olha quais são os melhores remédios: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício físico, regime conveniente e uso da água, confiança no poder de Deus. Esses são os verdadeiros remédios que Deus nos ensina. E se nós confiarmos nesses remédios, Deus colocará poder neles. E Ele irá te trazer vida, Ele irá te trazer saúde. Agora, olha só sobre um conselho sobre saúde. O que vem falando para nós? Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É só um médico que fez uma faculdade que deve saber como cuidar de alguém? Sim ou não? Não. Desde a criancinha até o mais idoso tem o dever de saber como cuidar. Como é que os seus avós cuidavam dos seus netos e seus filhos? Era com o que antes? Vocês sabem. Exatamente. Gente, a argila, a terra, ela é um grande remédio. O carvão, a própria água. Mas se a gente não tiver fé nessas coisas, não vai resolver de nada. A gente precisa de fé. Quando Jesus curava, o que ele falava para as pessoas? A tua fé te salvou. Então a gente precisa pôr fé em Deus, que Deus vai usar aqueles meios e vai nos curar. Só que, se a gente desacreditar, vai ficar difícil. A gente precisa cooperar com Ele. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. Quando a gente vai lá para a faculdade de medicina, a gente vai aprender os métodos de Deus, que Ele está aqui nos falando, que é para a gente fazer e praticar. Não vai. Mas nós temos
cursos de naturopatia, que eles usam os recursos de Deus para cuidar das pessoas. Inclusive, eu e minha mãe, a gente fez um período de curso de naturopatia exatamente para poder estar ajudando as pessoas. Ela estudou muito mais que eu, mas eu tenho aprendido na prática muitas coisas com ela e outros nossos professores. Mas cada um precisa. Gente, o YouTube. Nossa, existe tanta informação no YouTube. Se a gente for realmente querer aprender, a gente aprende. É só não querer. E arrumar desculpa. Fora que existe conselho sobre saúde, conselho sobre alimentar, conselho para a igreja, tem um monte de coisa. Medicina e salvação. Quem quiser aprender, aprende. Deus não deixou a gente na escuridão. Olha lá, irmãos, que importantíssimo isso que eu vou ler. Ó. Em breve, nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Esse momento, irmãos, está chegando. Logo tudo vai estar fechado para todo mundo. Olha só, o porquê que é importante, o porquê a reforma de saúde é o braço direito das 3 mensagens evangélicas. Ao lhes aliviar dos sofrimentos, encontrareis oportunidade para lhes falar do amor de Jesus. Então vai ser o seguinte, aqui diz que nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, não vai ser pastorado, não vai ter comportagem, não vai ter nada disso. As pessoas em breve, e já estão assim, mas em breve eles estarão muito mais doentes do que hoje. Eu estou certo ou estou errado? Ninguém vê isso? Todo mundo vê? Exatamente. Logo vai estar gente correndo para todo lado. E muita gente doente mesmo. Então, o que vai acontecer? O povo que sabe sobre a reforma de saúde e que vive a reforma de saúde vai entrar na casa do sofredor, vai cuidar dele, vai ensinar o método para ele, e ali ele vai, na hora da oportunidade, ele introduz a mensagem de Deus. Se hoje eu não estou treinando comigo, vocês acham que a gente vai conseguir fazer isso lá? O processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. A natureza, ela se reconstitui, ela se reconstrói devagar. Só que nós estamos acostumados a qualquer sintoma, a gente pega um remédio e introduz e precisa ter alívio imediato. Mas aqui está falando que o processo da natureza é vagaroso. Precisamos ter paciência. Às vezes você vai aplicar alguma coisa em você ou beber algo que vai demorar. Pode ser que demore poucas horas, mas pode ser que demore semanas ou até meses. E não significa que não está sendo curado. Pelo contrário, está sendo curado e bem curado. Coisa que às vezes o remédio, o que faria em nós? Ele iria ser um paliativo. Ele iria tirar o sintoma e não iria curar. A maioria, em vez de curar, ele tira aquele sintoma que você está sentindo e prejudica uma outra parte do seu corpo. Olha só que para isso demanda sacrifício, demanda e abandono das nocivas condescendências. Ou seja, para que nós possamos conseguir a cura, é preciso a gente abandonar as coisas erradas. E isso é cansativo. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faça o trabalho sabiamente e bem. Irmãos, nós estamos acostumados de acabar com o sintoma e a gente esquece de ir para a causa. Irmãos, me diga uma coisa: a febre é boa ou é ruim? Às vezes ela, quer dizer, toda vez ela é boa, porque ela é o despertar de alguma coisa errada que está acontecendo. Pois é, e o que a gente faz com a febre? Toma um remédio para eliminar Primeira ela. coisa, deu febre, acaba com a febre. Gente, a febre, ela é uma sirene. Tem
infecção, tem infecção, tem infecção, tem infecção. E ela tá aumentando porque o seu corpo tá cheio de infecção. Aí você vai lá e tampa a boca dela. Ai, fui curada. Pronto, acabou. Você nem sabe o que está acontecendo lá dentro, gente. O que você tem que fazer? Você tem que deixar a febre baixa, manter ela baixa e procurar o problema dessa infecção. Quando a infecção acabar, a febre vai acabar. Agora você acabou com a febre, como é que você vai saber se o seu corpo está curado? Então você abaixa a febre de que jeito? Você abaixa a febre colocando cebola nos pés, colocando toalhinha fria nas axilas, batata, água, bastante água, tomar banho, dependendo da quantidade da febre, tomar banho frio, dependendo da quantidade da febre, banho morno. Coloca a toalhinha aqui na testa e na nuca e tenha paciência que vai dar certo. Enquanto isso, vai alimentando a infecção, vai fazendo alguma coisa para a infecção. E se perdurar muito tempo, aí sim, você vai lá e procura alguém mais sábio que você, que tenha mais conhecimento. Enfim, por exemplo, uma dor de cabeça, ela é boa ou é ruim? Você for, porque para indicar o que está acontecendo. Sim, a dor de cabeça, sentir é ruim, mas ela é algo bom. Assim como a febre, ela é uma sirene também. Alguma coisa está errada, está errado, está errado. Você corre lá e faz o quê? Aguentando dor de cabeça, o que você faz? Remédio, acaba logo com isso. Mas e a causa? Gente, a dor de cabeça muitas vezes é apenas uma falta de água. Às vezes a dor de cabeça é necessário descanso. Às vezes você ficou muito no celular. Muitas vezes a dor de cabeça também. Muitas vezes. Muitas vezes a dor de cabeça, irmãos, é algum problema nos olhos. Às vezes é algum problema hormonal. Então o que você faz quando você está com uma dor de cabeça? Primeiro você procura a causa. Se não, você foi lá, dormiu no horário certo, direitinho, não resolveu. Se você foi lá, tomou bastante água, às vezes é falta de água, descansou, nada resolveu, então você vai caçar alguém, ou às vezes chorou demais, né? Então você procure ali um especialista e você vai fazer os seus exames para saber, às vezes tem alguma coisa, algum problema. E ali você sabendo o problema, o que você vai fazer? Tomar remédio? Não, você vai primeiro recurso, ir através dos métodos naturais, fazer tudo que você puder. Se não deu certo, aí sim, você vai lá e faz o convencional. Mas primeiro, gente, a gente desacostuma, a gente tem que desaprender disso. Primeiro é fé em Deus e usar o recurso que Ele nos deu. Olha, aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Às vezes, como eu falei, né? Às vezes demora. E às vezes o que usou para um corpo, às vezes não vai resolver para outra pessoa. Porque cada corpo reage de um jeito. Mas é preciso paciência e sim experimentando. Claro, em últimos casos, né? Então você sim procure, claro, um especialista, mas primeiro o método de Deus. Vou contar um testemunho aqui. Em 2022, a Melissa e o Thales, eles ficaram muito doentes. Eles tiveram uma febre muito alta. E ali, a gente, como sempre, a gente fez todos os métodos que a gente sabia. Então a gente já tinha estudado. E ou amenizava, ou não adiantava nada. E a gente foi e falou, Senhor, o que a gente faz? E Deus falou para nós, em Provérbios 4, que era para a gente continuar mantendo as coisas que nós sabíamos. Que seria para a honra e glória dele. Então tá bom. E nós continuamos, e essa febre prevaleceu. E nós falamos, Senhor, o que a gente faz, Senhor? Dá-nos a cura, porque a gente está fazendo o que o Senhor mandou e não está resolvendo. E a médica deles falou assim, olha, eu vou te dar mais um dia. Se não resolver, eu vou entrar com antibiótico. Falei, tudo bem. Então nós corremos, eu e o Edmilson, fomos até Deus. E enquanto nós não confessamos os nossos pecados, Deus não nos deu a solução.
Então nós, eu e a gente se ajoelhou, pedimos o perdão, Senhor. Por favor, Pai, nos perdoe de todos os momentos em que nós negligenciamos o conhecimento que nós temos. Sabe esse negócio de abrir mão? Ai, não estou em casa, eu vou abrir mão hoje. Eu vou jogar um pouquinho de lixo para dentro. Ah, é porque a circunstância é assim. Gente, isso prejudicou a gente muito, porque a gente abria mão, era toda semana. E abria mão, não era assim, quando realmente não dava, era toda semana abrindo mão de alguma coisa. E isso foi só enfraquecendo a gente, inclusive os meninos. Era de 15 dias eles estavam doentes. Então a gente pediu perdão para Deus. E isso nos fortaleceu. E quando nós pedimos o perdão, Deus nos deu a solução. Então nós fomos buscar mais conhecimento. Pegamos aquele livro Mensagens Escolhidas, volume 2. E ali nós lemos. Simon, passa para mim vários. Esse daí é as coisas que nós fizemos com a Melissa. Escaldapé, cebola, batata. Pode passar. Pode passar, Simon. Fizemos um envoltório com um lençol frio, que é para fazer o corpo reanimar, mas nem isso resolveu. Esse daí é a professora de naturopatia. Fizemos compressa de repolho no pescoço, porque também tinha problema na garganta. Banho morno, ducha fria e muita oração. Nada resolveu, né? Mas em outros momentos tinha resolvido. Mas neste momento a questão era outra. Então vai lá, pode passar, Simon. E ali nós estudamos, né? Fomos até Deus, estudamos, usamos folha de algodão também para tirar a inflamação, que ele estava com inflamação. Pode passar, Simon. Pode passar mais, pode passar mais. Mais. Pode passar. Damos fortificante de uva, antiviral e nada disso, irmãos, resolveu. Mais. Esses são os exames dele, pode passar. Fizemos um fomento de pimenta preta, que é a pimenta do reino, que era para abrir os pulmões. Pode ir. Mais. E ali foi a confissão, né? Pode parar. Esse daí foi o texto que nós encontramos, que foi o último recurso. Diz assim, vou ler para vocês. Certa ocasião veio ter comigo um médico, né? A irmã vai te falando. Muito aflito o médico estava. Fora chamado para ver uma jovem muito doente, contrair a febre quando se achava nos campos vizinhos da nossa escola e fora levada para o edifício escolar, perto de Melbourne, Austrália. Mas piorou tanto que se temia não sobreviver. Ela ficou numa situação muito crítica. E o Dr. Kelly veio ter comigo e disse: Irmã White, tem a senhora qualquer esclarecimento para mim neste caso? Se não pudermos aliviar a nossa irmã, ela viverá apenas mais algumas horas. Será que o caso dela é crítico? Sim. Então olha o que ela falou. Mande buscar numa oficina de ferreiro um pouco de carvão em pó. Faça disso um emplasto e coloque sobre o estômago e os lábios. O médico apressou-se em seguir minhas instruções. Logo voltou dizendo: veio alívio em menos de meia hora depois da aplicação dos emplastos. Ela está agora passando pelo primeiro sono desde alguns dias. Então eu falei: opa, eu não fiz esse método ainda. Calma aí, doutora, só mais um pouquinho. Vou fazer só o último recurso. E aí a gente achou mais um texto. Um dos remédios mais benéficos é o carvão de lenha em pó, posto numa bolsa e usado em fomentações. É este um dos remédios mais eficazes. Se molhar em fervura de pimenta d'água, que é Persicaria mordaz, é o nome também dessa pimenta, será melhor ainda. Tenho recomendado isso em casos em que o doente sofria grandes dores e quando o médico me confiou julgar ser esse o último recurso antes de morrer o paciente, então sugeriu carvão. O doente dormiu, veio a crise e a restauração foi o resultado. As estudantes, quando feriam as mãos e sofriam de inflamação, tinham prescrito este remédio simples, com êxito completo. Vencia-se o tóxico da inflamação, passava a dor e vinha rapidamente a cura. E a mais penosa inflamação dos olhos, olha isso, a mais penosa inflamação dos olhos será aliviada por um cataplasma de carvão.
colocada numa bolsa de pano e mergulhada em água fria ou quente, conforme melhor se adapte ao caso. Isso opera como um encanto. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, é isso que eu vou fazer. E aqui, eu frisei aqui, ó, a gente frisou naquela parte que fala aqui, ó. Se esse carvão for molhado nesse chá quente, né, dessa pimenta d'água, será melhor ainda. Então é isso que eu vou usar, carvão e essa pimenta d'água. Então aí, eu e Deus falou assim, peraí, que planta que é essa? Porque lá nos Estados Unidos, que era onde ela morava, chama esse nome, mas aqui não é esse nome. Então vamos pesquisar. Então a gente pesquisou e achamos que é erva de bicho o nome dessa planta. Alguém conhece essa planta? Erva de bicho. Então nós falamos assim, Senhor, o Senhor nos mostrou o método, nos mostrou a planta. Então essa planta vai ter por aqui. Nós pesquisamos na internet, viemos a volta, Deus, né, foi atrás e com o celular que foi caçando. Meu Deus, onde que está essa planta? Onde que é? Minha mãe teve a ideia de publicar no grupo dos vizinhos. E a vizinha falou, eu tenho. Então o Deus foi lá, pegou, e nós não sabíamos fazer direito, então a gente pegou uma fronha, colocamos ali o carvão, minha mãe tinha ganhado um saco de carvão assim esmiuçado, então nós fomos ver. Colocamos ali o carvão, fizemos esse chá, colocamos e fomos pôr nas crianças. E ali a gente fez do jeito que falou. Como eu já tinha feito o fomento de pimenta preta, então eu usei o mesmo sistema. Coloquei ali essa fronha quente sobre a criança e ali a gente coloca panos, né, em cima para que não queime. E ali deixamos uns 20, 25 minutos, até meia hora, até a pele ficar avermelhada. E quando a pele ficar avermelhada, a gente retira, passa um pano e deixamos eles descansar. Irmãos, só que enquanto isso, sabe o que aconteceu? A gente precisava de um milagre. A gente precisava de cura. E era cura imediata. Falei, Senhor, então Satanás, nenhum anjo pode estar aqui. Então nós fechamos a porta, eles param de cantar e disparamos falar promessa. Senhor, que precisa de cura. Os meninos estão já 11 dias assim. E o Senhor tem mostrado pra gente que é para manter o que o Senhor nos ensinou. Enfim, os meninos descansaram quando passou mais ou menos umas meia hora que eles dormiram, foram comer. E aí quando passou mais ou menos 1h30 de que tinha acontecido aquilo, nós pegamos, eu falei, agora eu vou medir a temperatura deles. Eles já não estavam com a febre tão alta mais, nesse 11º dia, mas ainda estava com febre, então significava que o problema ainda estava ali presente. Então eu peguei, fui medir. Quando eu medi, acho que ele tornou umas 7 horas da noite, 7h30 da noite. Adivinha, irmãos, o que aconteceu? Com os dois, Melissa e Thales, acabou a febre. Nunca mais essa febre voltou. Aí eu falei com a doutora, né? A gente glorificou a Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor, me glória do teu nome. Aí a doutora fala assim, olha, então é o seguinte, faz mais uma vez, para garantir, né? Porque já que deu certo, então faz mais uma vez. Tá bom. Aí chegou na sexta-feira, 11 dias, gente, isso aqui, lembra que a gente estudou que precisa de sacrifício? E é muito, gente, tratamento natural não é fácil, gasta muita nossa energia. E eu já estava tão cansada, e em plena sexta-feira, com um monte de pano sujo, a casa badernada, e eu muito cansada, que eu peguei e falei assim, Senhor, não vou fazer mais, não vou nem falar para a doutora. O Senhor disse que esse método operava como um encanto, então a cura é única, é imediata, eu não vou fazer mais. Fiquei quieta, só fui falar para ela bem depois. Mas Deus, eu aprendi tanto com essa experiência, aprendi muito mesmo, tanto vários outros métodos que eu não conhecia, quanto confiar mais ainda em Deus. E a erva de bicho, gente, Ele proporciona esses tipos de situações para nós, para que nós possamos ver que Ele realmente existe. Quando Ele permite coisas entre as nações, entre a família, é para mostrar que Ele está ali. Ele está só aguardando você confiar nele para Ele agir. Esse daí é o carvão que nós usamos nas crianças. Aí a forma que a gente fez. E a gente comprou plástico, colocamos a coberta para deixar bem quentinho para ele não esfriar. Então, irmãos, a mensagem principal
de hoje é o seguinte: todos nós temos o dever de conhecer os métodos naturais, ser um médico missionário. Ou vou inverter, ser um missionário médico. Não precisa ter diploma, irmãos, para ser um médico. Um médico basta curar. Só que o principal de Deus é salvar as pessoas. Para ser um médico só basta tratar as pessoas, mas com o método certo. E o principal é salvar, tirar as pessoas dos hábitos errados e trazer elas para os hábitos de Deus, que vai trazer muita saúde e prosperidade, como disse em 3 João. Prosperidade é saúde, em vida. E a segunda mensagem que a gente tem que inculcar na nossa mente: devemos priorizar o cuidado com a nossa própria saúde, usando os 8 remédios naturais, para que nós possamos testificar de Deus para as outras pessoas com a nossa vida. Um corpo doente testifica de Deus? Não testifica. Inclusive a gente até desanima, porque a gente não tem coragem de ir até Deus buscar. E se a gente não tem coragem, se a gente doente não consegue ir até o Senhor ter a comunhão, como Ele vai nos ajudar a viver os 8 remédios e os 10 mandamentos? Porque é Ele que vai nos ajudar. Nós sozinhos não conseguimos. Vocês estão entendendo a importância da mensagem de saúde? Ficou a dúvida? Alguém ficou com dúvida? Olha, Caminho a Cristo diz assim: não espere se sentir que você está curado. Não espere. Apenas creia. Diga assim: eu creio. Eu creio não porque é isso mesmo que eu estou vendo, mas porque Deus prometeu. Confie que Ele prometeu e Ele vai curar você. Vai curar a mim também. A minha Cristo diz assim também, por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gerou uma nova vida em seu coração. Não tendes como mudar o vosso coração e tornar santos. Não tem como você próprio se curar, mas Deus promete fazer tudo isso por você através de Cristo. E Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança e todo raio de luz. Ele não está feliz, irmãos, que eu estou trazendo essa mensagem para vocês. Ele não está feliz se vocês, pela graça de Deus, aceitarem essa mensagem a partir de hoje, quando vocês sentarem na mesa de vocês, tomarem a decisão de seguir a Cristo. Ele não está feliz com isso. Porque Ele sabe que vocês vão ser a pedra de tropeço no plano dele. Então, irmãos, preste atenção. Nós devemos ter cuidado com cada partícula que introduz no nosso corpo. Só que o problema, gente, não é só da comida, não. São os 8 remédios. É o descanso, é a intemperança. É a temperança no trabalho, no comer, no falar. Enfim, é uma infinidade. O ar puro. Deus nos ensina que nós devemos respirar profundamente. Eu tenho estudado aqui, irmãos, sobre a questão da postura. A postura nos faz respirar profundamente. E quando a gente respira profundamente, limpa o nosso organismo das impurezas. Olha só, não é apenas só o alimento. Existem muitas coisas. O horário de dormir, enfim, os 8 remédios naturais. Mas se até aqui você tem feito errado, Deus tem uma solução para nós. Confesse o seu pecado. E se a partir daqui você decidiu e caiu de novo, volte até Ele, confesse o seu pecado. E Ele vai te aproximar. Ele vai te perdoar. Ele vai se aproximar de você. E Ele vai, com perdão e misericórdia, Ele vai trazer perdão e vai ter misericórdia de você. Amém, irmãos? Amém. Ele sabe quão fraco nós somos. E não é à toa que Cristo veio aqui morrer por nós, para nos dar essa força. E eu vou finalizar com Jeremias 31:3. Diz assim, eu vou falar com as minhas palavras, né? Em outra tradução diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, ou por isso com ternura te amei. Quando é que você deslizar, Deus vai deixar de te amar? Nunca, porque o amor dele nunca acaba por nós. Então, todos os momentos, se aconteceu de você se desligar de Deus e cair, deslizar, vá até Ele de novo e lembre que Ele nos ama eternamente.
Amém? Amém. Eu gostaria de chamar a Lélia e fazer uma oração por nós. Ela chegou e liberou hoje.